Olá pessoal da Opção Play, a gente recebe hoje o Rafael Maciel, que é advogado e presidente do Instituto Goiano de Direito Digital. A gente vai falar hoje sobre fake news. Seja bem-vindo, Rafael. Eu que agradeço o convite, foi uma satisfação falar com vocês aqui. Rafael, hoje em dia o judiciário está preparado para combater as fake news, para julgar causas relacionadas às fake news? Olha, se a gente pensar que fake news ela tem dois momentos, né, da criação e da disseminação. Quando a gente fala em criação, nós vamos combater com remoção de conteúdo. Então, remoção de conteúdo nós temos hoje o próprio Marco Civil da Internet, que prevê as condições para se remover um conteúdo, bem como também a própria legislação eleitoral, ela trouxe, especialmente agora na Resolução 23.551, algumas regras para essa remoção de conteúdo, mas que devem ser interpretadas de acordo com o Marco Civil da Internet. Vamos dizer, em termos de preparação, o que seria mais importante? É a velocidade. Então, quando a gente pensar em fake news no aspecto eleitoral, nós temos aí 45 dias de campanha. Então, por mais que nós temos na lei algo para remover esse conteúdo, se a justiça não for célere, o conteúdo difamatório ali, a título, ou mentiroso, que pode ser difamatório ou não, enfim, mas que pode trazer prejuízo para determinados candidatos, ele traz o efeito desejado por quem criou. Agora, no aspecto da disseminação, ou seja, tentar igual nós temos, projetos de lei para criminalizar quem compartilha, tentar bloquear acesso, a discussão não é só no judiciário, a discussão é muito mais ampla e é muito mais difícil de se controlar essa disseminação. E hoje em dia as pessoas que publicam e que compartilham fake news, elas podem ser penalizadas? Como que está essa situação hoje? Olha, engraçado, assim, como que chegou a questão do compartilhamento na justiça brasileira. Antes de se falar de fake news, a gente teve uma dificuldade muito grande para se punir quem compartilhava um conteúdo difamatório relacionado a alguém. A justiça avançou e trouxe um entendimento de que quem compartilha uma ofensa também é responsável. No caso de fake news, quando essa matéria for em intuito difamatório, eu penso que caminha para o mesmo sentido, não precisando de uma nova legislação, adotando esse entendimento aí da justiça. Agora, se é uma notícia apenas mentirosa ou que busca desinformação, eu não posso punir a pessoa que transmite essa notícia sem saber que ela é mentirosa. Bom, tem alguns projetos de lei que querem punir criminalmente, inclusive, quem faz isso. O que eu entendo é que não é o caso de se punir. Imagina, tem um projeto de lei que fala lá em quem compartilhar sabendo que seria inverídica. Como é que você vai conseguir identificar isso no processo criminal, se a pessoa sabia ou não que era mentira? Quem é que vai certificar que esse conteúdo era mentiroso depois? Qual vai ser a credibilidade dessa fonte que vai certificar essa inveracidade? Então, nesse ponto aí eu acho que é muito complicado de se punir quem compartilha um conteúdo mentiroso. O que nós precisamos fazer? Muito mais é educação. Aí, nesse ponto, nós precisamos educar e orientar as pessoas a não compartilhar esse tipo de informações. Bom, o Marco Civil da Internet ele trouxe toda uma série de direitos e garantias para os usuários e também para aqueles que provêm acesso à internet, como, por exemplo, garantias das redes sociais, aliás, todos, provedores de aplicações, todos aqueles que oferecem um serviço na internet estão ali regulados. Ele trouxe segurança jurídica, não em todos os seus aspectos, tem questionamentos, enfim, mas nesse aspecto de remoção, ele mudou o entendimento que se tinha na justiça de que o provedor era obrigado a remover determinado conteúdo quando fosse notificado administrativamente, aí ele teria 24 horas para remover, ou seja, notificado administrativamente precisava remover esse conteúdo. Isso criava uma insegurança para os provedores, porque se eles não removessem, eles responderiam por indenização tal como se fosse eles que tivessem produzido o conteúdo. O Marco Civil mudou. O Marco Civil trouxe a obrigação de uma ordem judicial, ou seja, ele só vai ser responsabilizado pela não remoção do conteúdo quando ele não atender uma ordem judicial. Então, essa ordem judicial específica que localiza o conteúdo infrator e aí ele não remove, ele é responsabilizado. Ele não vai ser responsabilizado se ele não atender um pedido administrativo. Mas aí eu me pergunto, mas ele não pode remover conteúdo administrativamente? Pode. Primeiro que tem já a questão do conteúdo pornográfico, que a lei excepciona,
A questão de direito autoral também, os provedores removem, mas mais do que isso, se ele achar que aquilo ali não é um conteúdo apropriado ou que contraria suas regras de uso, ele pode remover. O que o Marco Civil fez foi só dizer o seguinte, olha, os demais conteúdos, se você não atender um pedido da pessoa interessada, você não vai ser responsabilizado. Ele que vai à justiça e a justiça diga se aquilo é ou não caso de remoção. E por que isso? Porque a maioria dos pedidos de remoção são relacionados a conteúdos subjetivos, difamação, injúria, calúnia. E quem tem a maior condição de analisar se não é um exercício legítimo da liberdade de expressão ou se é realmente uma ofensa, é o judiciário. E dentro dessa questão, com relação às plataformas, essa semana o CEO do Facebook respondeu ao Senado americano sobre a questão da privacidade. E com relação às fake news, o Facebook pode ser responsabilizado também? Olha, aquela discussão ali já do fake news, assim, responsabilizá-lo um provedor pela difusão de informações falsas, eu acho muito temerário, muito arriscado. Eu tenho até receio de um controle excessivo, né? Ou seja, quem é que vai validar quais são essas informações? Aí nós vamos chegar na internet que a gente criou, favorecendo a inovação e liberdade de expressão para colocá-la de novo num buraco negro e restringir a liberdade de expressão, voltando o poder para uma mídia específica. Ou seja, novos players no mercado vão ter a liberdade de expressão ali tolhida. O que no caso do fake news chama mais atenção é a questão de que usar os dados que são coletados para outras finalidades para disseminar. Então é aquele outro ponto que eu falei de fake news, a disseminação. Então nós temos a disseminação por humanos que realmente ficam tentados a compartilhar conteúdo falso e tem a disseminação por robôs ou a partir de dados, né, coletados de forma indevida. E aí eu acho que a responsabilidade desses grandes provedores está muito mais nesse controle desses dados pessoais que a gente fornece por uma finalidade e acabaram sendo utilizados por uma finalidade diversa. E acho que a discussão acaba sendo uma questão mais ampla do que próprio judicialmente. Você acredita que o direito combatendo a fake news é suficiente para... Olha, eu acho assim, a gente tem que ter muito cuidado com várias situações que vão surgindo na internet. Eu acompanho isso há muitos anos e volta e meia quando surge algum fato na internet, que não são fatos novos, são, por exemplo, propagação de boatos, isso é a coisa mais antiga do mundo. Agora, a internet ela capilariza, ela torna a disseminação muito mais rápida e fácil, mais profunda. Então, algumas questões sociais, a internet, ela de vez em quando traz alguns fatos que todo mundo chama atenção. O meu receio é que quando esses fatos chegam à discussão, comecem a vir projetos de lei que desconfiguram a internet, que restringem liberdade de expressão, ou que, por exemplo, permite um controle dos dados pessoais não permitidos. Então, eu não acho que isso é uma questão legislativa em si. Eu acho que nós já temos hoje normas suficientes. Eu acho que é uma questão muito mais de educação, de entendimento desse risco que é compartilhar informações na era da informação. É muito diferente eu aqui transmitir um boato, um fato negativo de alguém. Eu sou irresponsável, enfim, mas é um tipo de irresponsabilidade que todo mundo já sabe até onde que ela pode chegar. Agora, na internet ainda não há essa noção. Você vê pessoas instruídas compartilhando fatos assim claramente inverídicos, pessoas muito bem instruídas e sem ter a noção de que isso tem uma força de propagação muito grande. Então, talvez a gente tenha que discutir muito mais conhecer a internet, conhecer o meio digital, a questão de dados pessoais, a questão da indexação de conteúdo falso, por exemplo. A gente fala fake news, o efeito de eleição, mas esse conteúdo falso fica lá depois no Google, e essa pessoa que foi ofendida, ela vai depois jogar o nome no mecanismo de pesquisa, seja para procurar um emprego, por uma relação comercial, até mesmo relação pessoal, amorosa. Já tive casos de pessoas com problemas por notícias que ficaram vinculadas e não conseguiram manter um relacionamento pessoal por conta daqueles fatos. Então esse tipo de discussão de responsabilidade é que nós temos que discutir mais. E sempre com cuidado de que essas discussões não transfigurem a internet no sentido de liberdade de expressão, de promover inovação, mas claro, com responsabilidade. E dentro dessa questão, o avanço da tecnologia tende a aumentar essa disseminação das fake news, de certa forma. Tende a propiciar mais a questão para isso. Como que isso pode caminhar? Nós estamos num momento na internet muito sério, assim, que é que a gente chega num ponto em que num pico em que essa curva pode prejudicar todas as conquistas que a internet trouxe.
Realmente o uso de robôs, algoritmos, inteligência artificial, cada vez mais a gente pode trazer um controle sobre as pessoas, não só com fake news, mas controle dos seus hábitos, venda de produtos, venda de planos de saúde, são uma série de possibilidades. Tem que ter um controle, eu acho que tem que haver uma fiscalização maior sobre o uso de dados, sobre essas redes e equipar o Estado para fiscalizar os desvios, mas não criar proibições generalistas, né, e que depois pode ser um tiro no pé. Então acho que é isso, Rafael. Muito obrigado pela sua Eu que agradeço, sempre à disposição. Até mais, pessoal. Abraço.